Olá, olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Oi. E aí, Laís? Júlia, Matheus, Karen, Carla. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos. Boa noite, boa noite. Nutri Rita. Olá, olá, gente. Como vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Já na terça-feira aí, semana caminhando. Vamos lá então, pessoal. Acho que a gente já tem um pessoalzinho aí entrando. Muito legal, obrigado, viu? Boa noite, Lidiane. Valeu, valeu, gente. É isso. O objetivo hoje da live é a gente conversar com a Dani, que é nutricionista oncológica. A Dani acabou de entrar, já vou chamar você, viu, Dani? E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre estratégias nutricionais mesmo, o que a gente pode fazer para melhorar a oferta calórica e proteica dos nossos pacientes. A Dani vai comentar um pouquinho sobre isso e então vai ser incrível. E também estou aproveitando essa live para contar, para falar para vocês que a gente entrou em contagem regressiva para nossa semana do paciente oncológico bem nutrido. Exatamente uma semana, pessoal, para nossa semana. Daqui 7 dias a gente vai conversar. Dia 6 de setembro começa a semana do paciente oncológico bem nutrido. 6, 7, 8 de setembro. Serão aulas incríveis. Só relembrando vocês, a primeira aula, como identificar caquexia tumoral nos nossos pacientes. Vocês vão ver que é simples da gente fazer isso. A segunda aula, estratégias para a construção de massa muscular em oncologia, o que a gente pode fazer para melhorar. E a terceira aula, também muito, muito legal, que é terapia nutricional em cuidados paliativos. A gente também vai estar respondendo algumas dúvidas nessa terceira aula. E, enfim, eu estou muito feliz e com uma expectativa muito grande para essa semana. Estou montando as aulas com muito carinho. Então, daqui uma semana, 6, 7, 8, o link de setembro, o link está no meu perfil do Instagram, para quem não se inscreveu ainda. 100% online, 100% gratuito, então tá realmente incrível. Sem muita delonga, vamos chamar a Dani. Deixa eu colocar aqui. Dani, vou te chamar, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre terapia nutricional no paciente oncológico. Vamos ver se vai dar certo. Ei, deu certo! Tudo bem? Ei, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Tudo Tá me certo. ouvindo? Tô te ouvindo bem. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Aqui tá uma chuva que você não faz ideia. Tá com uma figurinha aí, ó. Ah, tirei, não foi? Tirei. Ô, Dani, tá chovendo aí então? Muito, Pedro, muito, muito. E você sabe que baiano não aguenta nem chuva e nem frio, né? Aqui 23 graus já é frio. Então, Já chocolate quente, já ah, tudo. nesse instante tomei a sopinha ali. Tem que ser, né? Sabe, a Dani é nutricionista oncológica e ela fala de Salvador. E Isso. uma parceira aí, a gente já fez vários projetos juntos. Então, Dani, muito, muito feliz, viu, de você ter aceitado o convite. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre terapia nutricional e antes, Dani, eu queria saber primeiro, para a gente começar mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho de você e como que você chegou na oncologia, como Ah, que ótimo. pela onco, depois a gente vai falar sobre a prática também mais um pouquinho. Ok. Então, como o Pedro falou, né, eu sou Daniela, sou nutricionista especialista em oncologia e nutrição oncológica, e antes disso também fiz nutrição clínica, né? Mas a minha graduação foi pela Universidade Federal da Bahia, né, daqui, da qual assim, eu tenho muito orgulho, né? Porque apesar de ser uma universidade pública,
né, com todos os defeitos, né, todos os poréns, mas assim, somos reconhecidos internacionalmente, né, temos excelentes profissionais formados por lá, e assim, eu me orgulho bastante, né, da minha formação pela Escola de Nutrição da UFBA. E assim, na verdade, eu não tinha um direcionamento logo quando eu formei, né? Eu trabalhei no serviço público, no hospital público aqui de Salvador, mas depois que eu passei para o concurso, né? Eu sou concursada, né? Sou funcionária pública já há 19 anos, aqui estadual. E minha vida foi meio assim, né? Passei por equipe de terapia nutricional aqui em Salvador também, trabalhei em um hospital particular também. E aí estive também em equipe de internação domiciliar. Enfim, na oncologia mesmo eu tenho 10 anos, né? Mas assim, também não foi, eu não direcionei isso. Eu acho que Foi, é até meio clichê, né? Mas assim, eu sempre uso isso. Eu não escolhi a oncologia que me escolheu, mas na verdade foi isso que aconteceu mesmo, né? E é isso. Eu fui para um serviço que é hoje um centro estadual de oncologia daqui da Bahia, um centro de referência, tá? Em oncologia. Até alguns meses atrás só tinha eu de nutricionista, nesses 10 anos, né? Então eu cheguei no serviço, o serviço nunca tinha tido um atendimento nutricional, nunca tinha tido um profissional nutricionista. Eu montei o serviço do zero, né? Então, assim, sem conhecer muito oncologia, né? Eu fui buscar, fui correr atrás, fazer cursos, especializações, né? Enfim, hoje eu digo assim que eu não sei viver sem oncologia, né? Inclusive, hoje eu só atendo o paciente oncológico exclusivamente, né? Apesar de ter a formação clínica também, mas eu só atendo o paciente oncológico. Então, assim, eu amo a oncologia, né? Eu respiro oncologia. Eu trabalho nesse serviço público e também faço consultório particular, que também é oncologia. Então, Ô, Dani, que legal e bom saber que você ajudou na construção então desse serviço. Não é fácil, né? Começar do zero muitas vezes. verdade. E eu já vou aproveitar esse gancho para te perguntar sobre muitas vezes essa resistência. Na outra live que a gente fez, algumas pessoas comentaram sobre a resistência dos médicos ainda em relação à terapia nutricional, tá? Então, o médico, ele tem uma dificuldade para encaminhar esse paciente para o nutricionista. Muitas vezes esse médico não entende muita coisa de terapia nutricional, o oncologista, o cirurgião oncológico, lógico que a gente tem exceções, o radioterapeuta, mas eu queria ver, tipo, como que foi a sua história, assim. Você sente essa resistência, isso está melhorando, os pacientes chegam para você ainda muito tarde, com muita perda de peso ou não, você percebe uma melhora. Como que é isso no seu dia a dia? Me conta um pouquinho. A minha pergunta, muito bom tocar nesse assunto, né? Porque a gente sempre acaba caindo nisso no nosso dia a dia. E assim, o que eu pude perceber nesses 10 anos, né? Que realmente houve uma evolução, uma melhora, mas assim, pouco significativa, sabe, Pedro? Infelizmente, né? Eu tenho os dois lados, né? Assim, no meu dia a dia. Realmente, tem profissionais que encaminham, que entendem a importância, que estudam, tá? E que a gente recebe esse paciente mais cedo, né? Assim que tem logo o diagnóstico. Inclusive, é protocolo do nosso serviço, mas mesmo assim, alguns profissionais ainda não seguem, né, diretamente. Enfim. E tem o outro lado também, que espera mesmo, já está, né, já com o estado nutricional debilitado, já está com sinais e sintomas muito importantes, uma neutropenia importante para encaminhar. E aí a gente sabe que esse caminho acaba sendo mais árduo, mais longo, né, para o tratamento. Então, realmente eu tenho os dois lados, mas ainda o que mais prevalece ainda é aquele que realmente demora para encaminhar, infelizmente. Na minha prática, eu percebi aí nos últimos 8 anos, uma melhora, né? Sim, A gente recebe sociedades de oncologia clínica, não de terapia nutricional, não ESPEN e não ASPEN. A gente vê a ASCO, a ESMO, Sociedade Americana e Sociedade Europeia falando um pouquinho de oncologia clínica, falando um pouco mais de terapia nutricional
nos últimos 5, 8 anos, né? Então, eu vejo que a gente está caminhando para algo Sim, melhor. Mas concordo contigo, ainda existe essa resistência, ainda existe esse paciente chegando para a gente aí com 20, 30% de perda de peso, às vezes, né? verdade, verdade. E eu lembro que eu participei de uma aula recente, e um médico perguntou para mim, tá, Pedro, entendi a importância, mas eu quero entender, eu quero que você me diga qual que é a porcentagem de perda de peso que o paciente tem que ter para eu encaminhar para um nutricionista. Eu falo, não, Nenhuma. o paciente tem que ir para um nutricionista e, se possível, para um médico que também faz terapia nutricional, né? Para um nutrólogo, Perfeito. especialista em terapia nutricional. É... é nessa fase do diagnóstico, é nessa fase quando o paciente ainda não perdeu muito peso. A gente tem aquele trabalho famoso de 2015 que saiu na JCO falando que 2,5% já pode impactar em pior Sim, sem sobre. dúvida. Então, esse paciente chegando para a gente com 20, 30%, pô, vamos trabalhar sim, vamos fazer alguma coisa, mas infelizmente é mais difícil, né, Dani? Verdade, verdade. Sem dúvida, sem dúvida. É. E é isso, eu venho percebendo algumas coisas também assim isoladas, que até esse ano eu fiquei super feliz, eu fui convidada para ministrar aula na escola de nutrição lá na UFBA, né? E assim, durante a minha formação, eu não vi nada de oncologia, né? No meu estágio de clínica, que é o último estágio, eu atendia pacientes oncológicos no Hospital das Clínicas, só que assim, o que eu vi era aquilo. Na minha formação como nutricionista, eu não tive, né, É isso. é, eu não tive essa oportunidade, né? Então, assim, eu acredito que também na sua formação como oncologista também, né, tem essa dificuldade com relação à nutrição, né? Não sei como é que foi também, não posso dizer aí, mas E não, eu acho que eu vou até um pouquinho antes. Na faculdade de medicina, eu tive algumas aulas pontuais sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Mas assim, imagine, muito específico. muito pontual e muito pincelado. Na residência de oncologia clínica em Ribeirão Preto, de 2014 a 2017, quando foi a minha Hum, residência, quem tomou a iniciativa para fazer aula sobre caquexia e sobre sarcopenia fui eu, tá? Então, olha, assim, precisa discutir isso. E aí eu levei para os chefes, eles aceitaram que eu ministrasse uma aula sobre esse tema, mas não tinha na grade curricular pois da é, USP Preto, até pouco tempo atrás, sobre residentes ou professores discutindo sobre sarcopenia, discutindo sobre caquexia no paciente com câncer. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo algumas residências de oncologia em alguns hospitais pontuais sim, exigindo que o residente de oncologia passe a acompanhar o serviço de nutrição, passe a acompanhar um médico que é especialista, um nutrólogo no hospital. Então, é aquilo que a gente conversou. As coisas estão melhorando, caminhando, muito que dá para a gente acelerar um pouco esse processo, sim, entendeu? sim, sim, A gente precisa de mais médicos e de mais nutricionistas interessados em oncologia, né? E verdade, paciente lá atrás para que a gente possa dar pelo menos qualidade de vida para esse paciente, né, Dani? Eu acho verdade. E, que é o objetivo. com certeza, é uma doença que só cresce, né? Exato. Então, esse objetivo realmente ele tende a ficar aí mais importante por conta disso daí, né? É uma doença que a cada dia mais a gente vê, e aí essa pandemia também veio piorar essa situação, né? Exato. E a população, como você falou, a população está envelhecendo, né? O Brasil tá ficando com uma população cada vez mais idosa e isso culmina com mais diagnóstico de câncer. Então, a gente precisa Sim, estruturar nossos profissionais, médicos e nutricionistas, para pelo menos identificarem esse paciente de uma maneira mais precoce. É essa tecla que eu bato. Né? E perfeito, você também, a gente identificar esse paciente de forma mais precoce e estruturar esse atendimento nutricional. perfeito. Dani, vamos lá, ó. Semana passada, na live também, muitas pessoas trouxeram isso. E eu acho isso muito legal. Por quê? Hum, A gente tem aí, né, enfim, noticiado o Brasil, a população brasileira, mais de 30 milhões de pessoas com algum grau de segurança alimentar.
eu coloquei uma caixinha de perguntas e a gente discutiu isso na live da semana passada também, que foi, Pedro, a minha principal dor, a minha principal dificuldade é usar suplementos nesses pacientes. Porque esses suplementos são muito caros, esses suplementos muitas vezes o paciente não consegue manter por muito tempo. E realmente é isso ainda. Eu acredito que as indústrias, as empresas alimentícias precisem discutir cada vez mais isso, política de preço, mas isso é um tema para uma outra conversa. Fato é que a gente precisa ensinar os nossos pacientes a melhorarem a sua oferta calórica e proteica muitas vezes só com alimentação, né? Tendo Perfeito. essa dificuldade aí de adquirir esses suplementos. E essas pessoas, elas trouxeram muito isso na live e na caixinha de perguntas, eu queria saber de ti, como que você faz na sua prática clínica para um paciente que precisa ganhar peso, que precisa ganhar massa muscular, mas que não tem condição financeira para adquirir os suplementos. A gente sabe que os suplementos são muito importantes Sim, e sim. é uma revolução, isso a gente não pode negar, mas tem essa parte da precificação Da que... acessibilidade, né? Exato. Aí eu queria ver de ti o que você faz na sua prática clínica, para quem está nos assistindo agora, algumas estratégias pontuais que você faz que eu acho que já pode ajudar esses pacientes. Certo. Então, a gente acaba priorizando também a parte tanto calórica quanto proteica, né? Aí. Assim, primeiramente, priorizar aqueles alimentos que o paciente gosta, né? Então, Ótimo. eu tiro isso daí A base. como um primeiro ponto, exatamente. Porque não adianta você fazer um cardápio lindo, maravilhoso, né? Hipercalórico, hiperproteico, e aquele paciente não gosta daquilo, né? Não tem hábito também alimentar de consumir, né? Aqueles determinados alimentos. Então, aqui a gente no Nordeste tem muito essa questão também, né? Tem alguns mitos. Então, a gente desenvolve muito e trabalha muito em cima disso. Mas, assim, que basicamente eu utilizo o ovo, né? Que acho que é também um dos tops aí, número um, que a gente utiliza, leite, né? Leite em pó também. Tem muitos mitos com relação ao leite na oncologia e a gente procura Muito. desmistificar isso daí, né? Então, preparações que envolvam, né? Muitas vezes a gente até utiliza também cremes de leite, claro, orientando sempre as fontes, né, com menos aditivos, sempre assim, porque nossa ideia é sempre trabalhar com aquele alimento mais natural, in natura, né, sem aditivos químicos. Ah, doutora, mas aí você está dizendo para eu consumir alimentos industrializados. Ok, mas dentro industrializados, a gente tem alimentos que são, né, que a gente pode consumir, né, sem problemas, com menos aditivos. É saber olhar rótulo, orientar essa questão de preparações é muito importante. Também fracionar mais. Então, esse paciente ele vai comer mais vezes durante o dia, né? E aí ele vai conseguir uma ingestão proteica, calórica maior durante o dia dele, né? Como você falou, a importância do suplemento alimentar, assim, é indiscutível, né? A gente realmente não tem para onde correr, mas assim, diante da situação, por exemplo, mesmo do paciente que eu atendo, que é um paciente SUS, né? Eu tenho essa dificuldade muito grande. Interior daqui do estado da gente, são pacientes muito pobres, né? Que não têm realmente, muitas vezes, condição básica de alimento, né? Uhum. Como você prescreve um suplemento para um paciente desse? A gente sabe que até a prescrição do suplemento, se ela não tiver a base alimentar, né? Muitas vezes esse suplemento ele não vai funcionar, não vai ter o real objetivo dele, né? Ali no organismo, porque a gente precisa ter a base, né? Exato. Então, se a base alimentar não for boa, né, a gente não vai conseguir. Então, assim, como você mesmo falou, o primeiro ponto é a alimentação. A gente precisa favorecer essa ingestão calórica, proteica. Então, eu trabalho muito com isso. A gente, azeite também eu utilizo, né? Então, azeite, leite líquido em pó, enfim, ovo, Ali. são esses alimentos que a gente trabalha no dia a dia aí. Mas, como eu falei, não esquecendo a importância do suplemento. E outra coisa, muito importante, o que eu consegui para o meu serviço? Um programa de terapia nutricional para esse paciente que está fazendo quimioterapia, para ele receber o suplemento dele lá. Claro que tem critérios que a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas a gente vai fazendo, né, desses artifícios para ajudar esse paciente. Também tem os incentivos que a gente faz relatórios nutricionais, esse paciente leva
para a prefeitura, leva para o Estado, para as câmaras de conciliação e consegue os suplementos. Então, assim, a gente faz de tudo, né? A gente não pode ficar de mãos atadas vendo o paciente desnutrido na nossa frente, né? Aumentando toxicidade, não tolerando tratamento, enfim, não é nosso Exato. papel esse. Não, perfeito. Eu acho que também um ponto muito importante é esse paciente, ele precisa ser acompanhado de perto, né? Sim, Então, não adianta, eu sei que tem diversas limitações, muitas vezes, inclusive, no acesso desse paciente a um nutricionista. Infelizmente, isso também é uma realidade no nosso país, mas nós, como profissionais de saúde, a gente tem que debater isso com os gestores, seja do sistema público, seja do sistema privado, para que esse paciente tenha um acompanhamento nutricional de perto. Porque uma coisa é um paciente com obesidade, com sobrepeso, que não tenha câncer, e que você está fazendo um plano nutricional, um acompanhamento, e esse paciente merece isso também, mas esse paciente ele pode voltar daqui 3 meses, ele pode voltar daqui 6 meses, obviamente dependendo de cada caso. Tá? O paciente oncológico em tratamento ativo, não. não tem Então, como. ele precisa ter um canal aberto com o serviço que ele está sendo atendido, com o nutricionista, com a equipe de terapia nutricional. Por quê? Algumas pessoas comentaram aqui. Esse paciente vai mudando o seu paladar, esse paciente ele enjoa de determinados alimentos, esse paciente cria uma aversão de determinados alimentos, Alimentar, precisa desse acompanhamento de perto para ir fazendo ajustes, né? E só verdade. uma coisinha aqui, algo básico, mas eu acho que talvez tenha pacientes ou familiares de pacientes aqui, e esse paciente, só para reforçar, esse paciente muitas vezes ele não come porque a doença está em atividade, né? Não, ele não Sim, está, sim. como você deve ouvir, como eu ouço com uma certa frequência, ele está se entregando, ele não gosta de determinada comida, ele tá muito chato para isso, ela está muito chata para isso, não quer comer. E muitas vezes esse paciente não está comendo porque a doença não deixa, né? E aí Verdade. ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um médico especialista em terapia nutricional para ajudá-lo nesse processo. E a base Perfeito. que você falou, Dani, foi da comida, né? E essa memória afetiva que você disse no Sim, começo, né? Cara, trazer o que esse paciente gosta, o que esse paciente consumia antes da doença, o que a gente pode fazer para melhorar esse aporte nutricional. E só para finalizar minha parte, aí você conclui, se você quiser falar mais alguma coisinha, já estou falando demais. Eu gosto muito do leite em pó, né? sim. E às vezes eu monto um suplemento, uma vitamina para o paciente, aí eu acrescento leite mais leite em pó. Porque acaba sendo um pouco mais barato do que os suplementos que a gente tem, né? Apesar de que, enfim, também é caro, mas acaba sendo um pouco mais barato. E o paciente fala, mas doutor, eu vou colocar leite em pó no leite? É isso, né? O objetivo é dar a oferta calórica e a E oferta proteica. proteica, é. E acaba também dar uma consistência também boa, né? Quando a gente coloca o leite em pó também fica gostoso, né? Eu adoro essa consistência, mas Isso. Eu acho, Pedro, assim, também, só para finalizar nessa questão esse assunto, assim, o paciente ainda tem muito isso, assim, em mente, que ele tem que ir para o nutricionista, e o nutricionista, ele tem que prescrever algum suplemento para ele, porque ele isso. está passando, né, por um tratamento oncológico, e o vizinho dele, e o parente dele, conhecido e tal, usou esse suplemento. Muitas vezes ele já chega com o suplemento, né, que o vizinho deu, indicou, enfim, porque ele tem essa necessidade de ter a prescrição do suplemento. E a gente tem que mudar, né, isso no paciente e trazer o alimento, né, como base. Então, Sim, eu tenho muito isso aí, que legal, como meu trabalho aí na terapia. legal. Muito legal, Dani. Parabéns pelo trabalho aí. E legal, Obrigada. acho que a gente já conversou sobre isso, mas depois eu queria entender melhor a gente pode até marcar uma próxima live, enfim, um bate-papo para entender esse protocolo que você fez. Ah, legal. Eu acho que isso, Dani, pode ser, eu não sei, pode ser um modelo para outras pessoas, e eu Sim, gosto sim. muito do termo, pode ser algo provocador. Então, assim, pô, a Dani fez dessa forma em Salvador, na Bahia. Como que eu posso adaptar para minha cidade? Como que eu posso... Sim, Então, eu acho bacana, acho que a gente pode marcar uma próxima maravilha, live. vamos sim. Isso, porque isso pode ser tipo um estalo aí para outras pessoas e começarem a movimentar
de como estruturar, né, esse atendimento nutricional para o paciente com câncer. Verdade. Não, estou à disposição. Dani, ó, também, para a gente não ficar muito tempo na live, enfim, algumas pessoas fizeram algumas perguntas no post que eu publiquei hoje. A gente vai dar prioridade para essas perguntas, aí se der tempo, se não ficar muito longo, a gente responde as perguntas que o pessoal está mandando aqui também. Mas a Karine, assim, ó, gostaria de saber sobre alimentação no pré e no pós-operatório. Acho que a gente pode incluir nessa pergunta também sobre suplementação. Maravilha. Pré-operatório. O que você acha, Dani? Perfeito. Acho tão importante quando a gente consegue pegar esse paciente pré, né? Porque muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, o pré, eu procuro fazer aquela mudança mesmo de hábito alimentar. Enfim, a gente tem que fazer isso daí, trabalhar com alimentos menos inflamatórios, né? Reduzir bastante alimentos industrializados na alimentação, na dieta. Então, assim, preferir sempre os alimentos mais in naturas, né? E trabalhar com alguns nutrientes, né? E no caso, a gente sabe que o ômega 3, né? Assim, é importantíssimo, tanto na fonte alimentar quanto na suplementação, como você mesmo falou aí, né? Então, priorizar, né, carnes brancas, vegetais, tá? Grãos, né, castanhas. Então, a gente trabalhar muito com essa parte in natura. E dentro disso daí, a gente fazer essa parte de modulação intestinal, que eu também, né, tenho formação nisso daí, eu acho super importante para o paciente, até para cicatrização, né, para menos complicações pós-cirúrgicas, o paciente vai ter melhores desfechos, né? Uhum. E a suplementação entra aí, tanto no pré quanto no pós também, como você falou. Então, a gente sabe hoje que existe um suplemento específico, né, para fazer esse perioperatório, né, com nutrientes especiais, arginina, nucleotídeos, ômega 3, que já foi mais do que comprovado, né, que esse paciente ele vai ter melhor resposta imunológica, esse paciente vai complicar menos, vai ter uma cicatrização melhor, né, de sua cirurgia, enfim, melhores desfechos clínicos para aquele paciente, né, que tenha essa terapia aí. E o pós vai depender muito também da cirurgia, né? Claro que eu mantenho também o que a gente fez anteriormente e fazendo Legal. alguns ajustes a depender do que foi a cirurgia do paciente. Mas a suplementação também a gente mantém nesse período péri, né? Legal, legal. O que eu gostaria só de acrescentar, perfeito, o que você falou, o que eu gostaria só de acrescentar mais uma dor das pessoas que eu converso, tento entender que o paciente ele interna para fazer a cirurgia. Então, ele interna hoje para operar amanhã. Então, esse paciente muitas vezes não passou por uma avaliação nutricional lá atrás, né? Essa também é a tecla que eu bato, porque o cirurgião ele pensou em operar esse paciente, seja aí 2, 3 semanas atrás, né? 2, 3 semanas antes da cirurgia, um mês antes da cirurgia, esse paciente precisa passar com um nutricionista e com um médico especialista em terapia nutricional. Por quê? Porque você vai identificar se esse paciente está em risco nutricional e você já começa a fazer um acompanhamento lá atrás. Porque não adianta esse paciente internar hoje e operar amanhã, ou internar hoje e daqui 2, 3 dias esse paciente, o cirurgião fala: Pedro, Dani, eu preciso uma albumina acima de 3,5, né? Eu preciso de uma albumina de 3,5, 3,6. Não, a gente sabe Não tem que como, a Carla Prado fala uma coisa muito legal, que massa muscular em oncologia é igual a floresta. Ao incêndio na floresta. Eu amo essa metáfora. Não é muito legal, Sim, porque sim. É fácil consumir, né? Agora, para restabelecer é que é o problema. então a gente precisa pegar esse paciente lá atrás e garantir Verdade. suporte nutricional, calórico e proteico adequado antes da cirurgia. Perfeito, perfeito. Como a Dani falou, pessoal, no perioperatório, ali de 5 a 7 dias antes, de 5 a 7 dias pós, a gente tem que fazer essa terapia nutricional com imunonutrição. O benefício, ele parece ser mais importante para cirurgias do trato gastrointestinal. Para a cirurgia de cabeça e pescoço, parece que reduz fístula. Então, eu faço também na minha prática clínica, em cabeça e pescoço, porque é importante e a gente sabe como é complicado, né, Dani? Fístula, Sim, sim, pescoço, o paciente patina, não melhora. complica Então, demais. a imunonutrição é muito importante.
E gostei muito de você ter tocado no assunto de microbiota intestinal, porque Amo. a gente tem alguns trabalhos em câncer coloretal mostrando que o uso de probióticos pode melhorar diversos desfechos, pode melhorar, enfim, menos complicação infecciosa, complicação não Sem infecciosa, dúvida, menor complicação hospitalar. sem dúvida. E assim, Pedro, na minha prática clínica mesmo, eu posso vivenciar isso. Eu tenho parceria com alguns cirurgiões oncológicos, né? Legal. E aí esses colegas, eles me ligam e aí encaminham o paciente. Eu estou te encaminhando o paciente X, ele tem isso, eu quero operá-lo daqui a 2 semanas, enfim, Legal. para fazer o preparo imunológico. Claro que são assim a dedo, né? Tem alguns que fazem isso por confiar também, né? A gente já ter restabelecido aquele vínculo também, mas o ideal seria isso, né? Uhum. Da gente ter esse contato antes. E eu vejo esse paciente que chega antes para mim, que é preparado, né? Que é feito esse preparo imunológico, que é feito esse preparo de microbiota, claro que esse paciente vai ter melhores desfechos. Isso é fato, né? Isso é fato mesmo. Sinceramente, a prática clínica diz isso, né? E a gente só faz. Você É, falou alguma coisa? eu vou seguir com as perguntas aqui, mas só para não perder, eu acho que você comentou algumas coisinhas aqui. O probiótico, durante a quimioterapia, ainda a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, Sim, sim, possível risco aí de translocação, né, sim, desse sim. probiótico que está ofertando, esse paciente já Em está. alguns momentos mais assim, pontuais, né? A utilização deles, né? É bom ter cuidado. É o que a gente está comentando aqui, pessoal, eu e a Dani, é talvez esse preparo para a cirurgia. Então, aquele momento que o Sim, paciente está com quimioterapia. Então, nesse momento, talvez pere ali, igual a gente usa na nutrição, o probiótico ele pode ser interessante durante a quimioterapia ativa, durante a imunoterapia, alguns trabalhos mostrando que o probiótico pode ser até um problema, né? sim. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado durante a quimioterapia, mas na cirurgia aí parece que é uma boa estratégia. E a gente também, Pedro, assim, as pessoas também ficam muito focadas em probióticos, né? E esquecem também dos pré, né? Sim, E a gente sabe que o terreno tem que estar, né, favorável, né? Então, assim, como é que a gente faz esse preparo? Com alimentação, né? uhum. Então, não adianta o paciente utilizar somente as bactérias, né? Não adianta se ele não Isso, tem alimentação adequada, né? Então, aquilo de nada serve, ele vai estar jogando, né? Investindo um dinheiro em nada. Então, às vezes o paciente acha que é mágica, não, eu tomei um pozinho, eu tomei uma cápsula e está tudo bem, não precisa eu comer, não. E não é por aí. A gente exato. tem que bater muito nessa tecla, né? Então, é aquela questão do suplemento sem ter a base alimentar, é o probiótico sem ter ali a base Ah, alimentar também, né? sim. E legal você ter tocado nesse assunto, porque tem um trabalho recente que saiu com pré-bióticos e probióticos em pacientes com melanoma metastático em imunoterapia, mostrando que o uso de probióticos nesse cenário, só probióticos em si, pode piorar os desfechos. Tem uma possibilidade, uma sugestão de que pode piorar os desfechos, enquanto que o uso das fibras alimentares pode Pois é. melhorar todos os desfechos, né? Então, eu lembro que, aliás, eu não lembro em detalhes desse trabalho, mas o acréscimo de 5 gramas de fibras, se você come ali 15 gramas de fibras alimentares, você vai passar a comer 20 gramas. Isso já significava um aumento enorme em sobrevida livre de progressão, em sobrevida global. Então, percebam que o básico, né, essas fibras alimentares, você comendo de maneira mais diversificada, mais folhas, mais legumes, enfim, como isso pode ajudar nos desfechos, modulando Sem essa. dúvida, sem dúvida. Faz total diferença. Legal. A próxima pergunta, Dani, teve o arroba tumor neuroendócrino BR, é uma enfermeira e uma paciente oncológica. Ela fala assim: doutor, gostaria de saber sobre reposição de vitamina D para paciente oncológico com gastroduodeno pancreatectomia prévia. Então, pacientes com um tumor em pâncreas são submetidos a essa cirurgia, que tem um desvio do trânsito muito importante, uma ressecção do estômago.
Então, uso de vitamina D, uso oral ou sublingual? Associa com K2? Além disso, gostaria de saber quais vitaminas que devem ser observadas em exames devido à má absorção. Eu vou começar respondendo, Dani, depois se você quiser complementar, mas vitamina D para paciente com câncer, a gente pode usar, a gente deve usar. Já tem alguns trabalhos mostrando que se a gente consegue manter a vitamina D desse paciente acima de 30, que isso pode trazer diversos benefícios, tá? É lógico que igual suplemento, igual probiótico, é igual com a vitamina D. A vitamina D não faz milagre, então a gente precisa que a vitamina D esteja inserida em um contexto de cuidado múltiplo, né? Ela não vai fazer sucesso, mas a gente pode usar sim a vitamina D. Ela falou sobre o uso oral ou sublingual. Eu uso muito para pacientes que têm um trânsito um pouco mais acelerado, pacientes que têm essa possível desabsorção, eu uso muito a formulação em gotas, tá? A absorção acaba sendo mais fácil. Para paciente que não tem desabsorção, que não passou por uma cirurgia, não tem um problema mais importante e não foi submetido a uma cirurgia no trato gastrointestinal, a gente pode usar as cápsulas, comprimidos normalmente. Mas para pacientes que fizeram essa cirurgia como a dela, que foi a dúvida aqui, eu gosto muito de usar a formulação em gotas, de 2 a 3 mil UI por dia, dependendo aí do caso. É lógico que a gente vai individualizar com base no exame. No exame, tá? Associa com K2. Eu não tenho essa prática, mas tem alguns suplementos que vêm carbonato de cálcio com K2, enfim, mas eu acabo usando a vitamina D mesmo em si, vou acompanhando os níveis desse paciente. E outras vitaminas que a gente tem que observar, eu lembro muito que a gente tem que observar as vitaminas lipossolúveis, né? Então, além da vitamina D, a gente tem que dar uma olhada na vitamina A e na vitamina E desses pacientes, principalmente. A gente consegue dosar isso, né, relativamente fácil aí. No SUS é um pouco mais difícil, mas no privado a gente consegue dosar. E eu colocaria mais um ponto aqui, que a vitamina zinco e cobre e perfil do ferro, já que esse paciente é submetido a uma gastré, B12 também. Ela falou da vitamina D. Isso que eu ia falar, B12 Só um detalhe, que eu fiz um post passado e as pessoas confundiram muito, né? A gente não deve usar B12 em excesso, ferro em excesso para esses pacientes. Mas isso não significa que um paciente que tem uma cirurgia que vai prejudicar a absorção desses nutrientes, que a gente não possa usar, tá? Olhando sempre os níveis sanguíneos e talvez suplementando, se possível, obviamente. Mas a ideia daquele post que eu fiz, que acaba sendo prejudicial o excesso de vitaminas e minerais, é para aquele paciente que não tem uma desabsorção, que tem o trato gastrointestinal íntegro, que absorve tudo, e mesmo assim a gente fica chuchando, e o pessoal, né? A gente não, né, Dani? O pessoal fica chuchando de minerais. Então, para isso é um problema. Mas para esses pacientes que têm deficiência comprovada ou que tem uma cirurgia com desabsorção, que compromete o trato gastrointestinal, tá tudo certo a gente suplementar e acompanhar. Tranquilo. Até porque você vai estar fazendo apenas a complementação do que está faltando. As pessoas têm que entender isso, né? Porque muitas vezes querem ser suplementados sem nem conhecer, né, se realmente tem deficiência. Então, isso é muito comum acontecer, né? É só pela própria suplementação. Não, eu tenho câncer, então eu tenho que suplementar isso, isso, isso. Não, porque tem, né? A gente primeiro tem que fazer os exames, tem que verificar as deficiências e aí sim a gente fazer a suplementação. Vitamina D também atua exatamente como você, né? Geralmente é cápsula, mas alguns pacientes que têm dificuldade com cápsula também prescrevo também gotas para facilitar. E tem essa máxima, né, no paciente oncológico que ele descobriu a doença e ele chega para a gente tomando muitos suplementos, acreditando que vitamina não faz mal, que suplemento eu falo não suplementos orais que a gente prescreve, mas suplementos com doses altíssimas de vitaminas e minerais. Esse é o problema. Verdade. Polivitamínicos, que tem a dosagem ali a básica, que tem a RDA só dos micronutrientes, das vitaminas, dificilmente vai trazer algum problema. Mas a gente precisa entender se esse paciente precisa, né, disso. Alguns pacientes vão precisar, como gastrectomizados, eles vão usar
sim. vida. É isso, Mas esse paciente ele tem que ser avaliado, né? Ele tem que entender isso, que a receita não é de bolo, não é para todo mundo igual, né? Ele tem que entender muito isso. E entrando aquela história, aquela velha história da alimentação. É aquele paciente muitas vezes que tem preguiça com relação à alimentação e ele quer tomar só cápsula. Ele não quer melhorar a alimentação, né? E só quer fazer suplementação. Aí não vai adiantar realmente. aí teve até uma pergunta aqui que eu vou aproveitar. Nos gastrectomizados, pode usar B12 sublingual ou injetável? Depende muito. Eu tenho experiência, eu tenho uma boa experiência com os dois, com as duas estratégias. Eu gosto muito da B12 sublingual de 1.000 microgramas, então os pacientes acabam melhorando, mas vai depender dos níveis de B12, né? Você pega um paciente que tem uma gastrite total, e ele está com um trânsito mais acelerado, o paciente mais inflamado, essa absorção vai estar comprometida mesmo fazendo sublingual. Então, para esses casos, a gente pode precisar da injetável, É né? injetável. Mas também tomar cuidado com o exagero nesses pacientes. Sim, A gente sim. manter o nível de B12 acima de 360 é um outro pulo do gato também, porque se a gente olha a referência laboratorial da B12 é de 180 a 800. Mas tem vários trabalhos mostrando que a gente tem que tentar manter essa B12 acima de 360. Então vem lá, 200, 220, tá normal. Não, a gente precisa, se possível, manter os níveis acima de 360. Então, essa pergunta dela acho que vai depender muito de paciente para paciente. Lembrando também que a B12 a gente tem que avaliar junto com o ácido fólico, né? Sim, Porque se eu reponho o B12 e o paciente tem deficiência de ácido fólico, ele vai piorar a deficiência do ácido fólico. ácido fólico. Ou o contrário, né? Você repõe o ácido fólico, nesse paciente esquece de ver a B12, ele pode piorar. Então, muitas vezes a gente repõe junto, mais individualização, pessoal. Não adianta a gente Sempre, sempre, é. chutar o balde. Tem mais uma, a última pergunta, Dani, que é: gostaria de saber se posso tomar suplementos de vitamina D, ferro e suplementos minerais. Eu acho que A gente já vai, respondeu, né? Acho que foi... a gente já falou, vitamina D pode, respeitando, obviamente, os níveis. Suplementos minerais normais, né? Então, esses polivitamínicos da vida, tem Baristar, Barevit, pode tomar, mas precisa ver se precisa, né? Muitas vezes o paciente está com uma alimentação excelente, está bem, está comendo relativamente bem, então não tem porquê, né? Alguns casos a gente vai precisar suplementar. Ferro, fora da quimioterapia, pode, não tem nenhum problema. Durante a quimioterapia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o ferro, porque o ferro ele pode ser um antioxidante potente e a gente está fazendo uma quimioterapia que É é a oxidante. quimioterapia. Então a gente está colocando algo que vai bloquear esse efeito da quimio. Então o ferro a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí durante o tratamento. Vão ter casos que a gente vai precisar suplementar pontualmente. E eu gosto muito de suplementar entre os ciclos ali, né? De maneira muito pontual, alguns casos, talvez fazer uma dose única de ferro injetável. Mas tem que discutir, sempre discutir isso com o Cada oncologista do caso caso. também. Hum. Exato. Dani, eu acho que era isso. Eu acho que também tá bom, de quase 50 minutos aí de live Passou já. rápido, tá vendo como é bom falar do que gosta, né? Não é? Dani, eu queria te agradecer muito, 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 tá? Foi incrível e parabéns pelo seu empenho na oncologia. Gosto muito de trabalhar contigo, gosto muito de debater contigo. Idem. Aprendo muito, então é legal essa troca. Eu acho que quando a gente consegue juntar um nutrólogo e um nutricionista, um médico, mesmo que seja um oncologista que se interesse por terapia nutricional, com um nutricionista, eu acho que a gente consegue dar uma assistência muito melhor para esse paciente, né? A gente Sem anda junto dúvida. e o paciente passa pelo tratamento, pelo menos com mais qualidade de vida, sem a gente pensar em melhor sobrevida, menos toxicidade e tudo mais. Perfeito, perfeito. Que é nosso objetivo, né? É isso. Na verdade, assim, eu que tenho a agradecer, né, por toda essa parceria da gente. Enfim, você sabe que eu estou sempre à disposição. E eu que aprendo muito com você sempre, você sabe disso, né? Sou sua fã, sou Ah, sua fã. E estamos juntos sempre.
Pessoal, hoje eu mandei de manhã pra Dani. Eu falei, Dani, eu vou fazer uma live. Você topa? Ela falou, topa, assim, tipo, rapidinho. Dani, o pessoal que mandou perguntas aqui, pessoal, sempre quando eu fizer live, eu vou anunciar antes, aí eu peço para as pessoas fazerem perguntas. Aí é melhor vocês mandarem lá no post, que aí a gente consegue organizar para ficar também mais interativo e mais dinâmico, né? Dani, obrigado, viu? Muito, Eu que muito legal. agradeço. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu, até mais.